Ora, boa noite, amigo e amiga espectadora. Nós hoje vamos ter serenais ao encontro do nosso amigo Luís Ferreira. Ahm, Vocês não o conhecem, e eu também quase que não o conheço. É por isso é que o trouxe aqui, para que realmente ele se dê a conhecer e vocês possam ver como as pessoas da sua diferença constituem realmente um puzzle interessante para que uma sociedade seja diversa, multicolor, multifacetada, eh, e isso é que faz com que a vida se torne interessante. Eh, eu queria, antes de mais, agradecer ao Luís por ter aceito o meu convite, eh, e perguntar-lhe desde já, quem é o Luís, em traços gerais, quem é o Luís, como é que tu te defines como pessoa? Bom, muito boa noite e obrigado pelo convite. Portanto, eu chamo-me Luís Ferreira, tenho 53 anos, quase 54. Uh, nasci na maternidade, mas portanto eu vivi sempre numa aldeia, sempre até sair, até estudar para fora, para Lisboa inicialmente. Vivi sempre numa aldeia do Conselho de Pombal, da parte oeste do Conselho de Pombal. Uh, Estudei inicialmente próximo, na minha aldeia, depois que se chama Silveirinha Grande, depois na Guia, e depois na Figueira da Foz. Tirei a área de contabilidade, portanto, a área de economia, económico-sociais, na altura como se chamava, e contabilidade, até fiz o 12º ano de técnico de contabilidade. Portanto, na altura, técnico de contabilidade podia fazer muita coisa, não tudo, mas podia fazer muita coisa no escritório, numa empresa. Entretanto, fui para Lisboa, tirei um curso de informática, fiz reabilitação, porque eu tenho baixa visão, aprendi Braille, por exemplo, melhorei a datilografia e, e fui para a faculdade. Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tirei o curso de Linguística, consegui fazer a formação pedagógica e o estágio enquanto professor de português. Dei aulas vários anos e mais tarde, portanto, de português, e mais tarde fiz o mestrado em reabilitação visual. Em reabilitação visual e depois agora sou docente de educação especial, domínio da visão. Pronto. Atualmente, portanto, eu resido perto de Coimbra, em Sernache, perto de Coimbra, e estou aqui destacado numa escola de Coimbra, mas a minha escola é de Lisboa. Portanto, este ano estou em Coimbra, este ano letivo, até o verão, próximo verão, para o ano, logo se vê se estarei aqui em Coimbra, ou aqui na região, aqui pela região centro, ou não, porque a minha escola de origem é Lisboa. Pronto, como é que eu me defino como pessoa? Pronto, eu às vezes posso ser um bocadinho teimoso, sou uma pessoa aparentemente calma, às vezes um pouco ansioso também, ponderado nas decisões que tomo, geralmente, se calhar até demais. Uma pessoa, portanto, que até agora tive que ir a uma psicóloga por razões pessoais, considero uma pessoa até bastante pacífica, por vezes até demais. Mas penso que isso que é bom, só que nos tempos que correm, se calhar nem sempre é. E pronto, sou uma pessoa que tento também ajudar quando posso, não é? Quando posso ajudar, quando é uma coisa que eu possa fazer, para ajudar alguém, compreender o outro, conversar, gosto de conversar, passear também, também adoro, convívio, passeio, de preferência com companhia, mas quando não tenho é sozinho. Pronto, praia, campo, natureza, são tudo coisas que eu gosto, música, adoro música. Pronto, são assim, por interesses gerais, é aquilo que eu posso falar de mim próprio. Olha, para quem não está a ver e a ouvir, muitas das pessoas não, não sabem as tecnologias de baixa visão, cegueira, toda a gente sabe, mas baixa visão não é tão comum. Portanto, diríamos ambliopes, agora é baixa visão. Eh, Como é que tu defines uma pessoa que tem baixa visão? É uma pessoa que vê mal, que vê muito mal? A baixa visão tem, até segundo a Organização Mundial de Saúde, tem duas vertentes. É a baixa visão moderada, que é aqueles que veem já bastante mal, mas enfim, ainda tem bastante autonomia, que é uma baixa visão moderada, que a pessoa vê para aí 3, 4 décimos, 5.
portanto, consegue fazer uma vida quase normal, digamos assim, muito embora já precise, se calhar, de uns óculos, se calhar não sei se poderá conduzir, já terá que ver, se calhar, as letras muito miúdas já tem que ter, por exemplo, uma lupa, por exemplo, ou aproximar-se mais. Depois há a baixa visão mais grave, que são aqueles que têm 1 ou 2 décimos. Esta questão dos décimos não é que seja 10 ou 20%, aquilo tem a ver com uma razão da escala Snellen. E, e então são pessoas que precisam que vêm, e muitas vezes até, geralmente não usam bengala, são em situações limite, na escuridão, ou se precisar, ou se tiver muita gente, por exemplo, ou se for um terreno desconhecido, mas precisam, por exemplo, de letra ampliada, uns mais, outros menos, depois depende do tipo de visão, precisam, por exemplo, de lupas, aparelhos específicos para poder ver, como telescópios, ou outros equipamentos. No computador também tem que ter um software de voz ou letra ampliada, com os recursos do Windows ou com outros softwares específicos. Portanto, a baixa visão depois também depende muito de pessoa para pessoa. Costuma-se dizer que a baixa visão é o mundo. E até de um dia para o outro, a baixa visão pode mudar. Hoje eu vejo uma coisa, amanhã até parece que já vejo menos ou mais, quer dizer, depende até do nervosismo da pessoa. Se a pessoa está bem nervosa, até parece que vê menos. No teu caso, a baixa visão é derivada de quê? É uma doença específica? Sim. A minha doença, portanto, é de nascença, portanto, é hereditária, a minha mãe já a tinha, chama-se catarata congénita, portanto, em que o castelhano nasce já opaco, Então opaco, dá cá mais 10. sim. Conhece essa doença, não é? Pronto. É a catarata congénita, o meu irmão vê bem, mas a minha mãe já tinha nascido com isso, eu também, E fui operado, nasceste com a doença sim, nos olhos? nos 2 olhos, o esquerdo um bocadinho mais grave, o direito um pouco melhor, mas afetou-me os 2 olhos. Fui operado aos dois, por 2 vezes. Aqui há uns anos fui operado novamente ao olho esquerdo porque tive um descolamento de retina, mas pronto, depois voltei a recuperar a visão, quase a visão que tinha, nesse olho. E o meu filho, tenho um filho agora com 6 anos que também tem este problema, pronto, a catarata congénita. Pronto, ponho todos os dias, a partir dos 30 anos para cá, comecei a pôr umas gotas praticamente todos os dias, um dia fui fazer uns testes de visão, até foi em Lisboa, estava a estudar ainda, acabava de fazer o estágio na altura, e fui fazer uns testes de visão numa ótica normal, foi no oftalmologista, e eles detectaram que tinha a tensão ocular elevada e que convinha ter cuidado com isso, não sei quanto. E depois comecei no médico, quando fui ao médico, ao oftalmologista, falei disso, ele mediu e disse que sim, e depois comecei a usar gotas. E desde para cá tenho usado, agora até eu já uso 3 qualidades diferentes. Comecei com uma, agora uso 3, o máximo que pode só há 4 princípios ativos. Portanto, até o último médico a que fui aqui nos hospitais da Universidade de Coimbra, disseram que ainda há a probabilidade de eu poder ter que ser operado para pôr um pequeno dreno, que é para controlar para drenar o A humor aquoso em pressão. excesso. Sim, sim, sim. Porque pode fazer derrames, não é? Como é óbvio. Sim, sim, Derrames oculares. Ah, sim. mas tiveste já alguma crise de dores derivado ao glaucoma? Atenção. Ou Já cheguei a ter, e de vez em quando, agora não tenho tido, que eu agora ponho mais gotas, mas estás mais aqui há uns anos, aqui há uns anos tinha, e às vezes eu punha gotas e aliviava, por isso é que eu acho que era disso, que era, dava dor de cabeça e tudo. E pelo menos no olho esquerdo já há um pequeno escapamento no nervo óptico, portanto já afetou um bocadinho. Foi. Aliás, nota-se que a visão lateral nesse olho é mais apertada, já é mais reduzida. Portanto, foi afetado já um bocadinho Então, tu tens mais uma visão central ou periférica? É central. mais central também. Tem um bocadinho periférica, mas é mais central. Porque, pronto, tem a ver também com os óculos, e além dos óculos também tem a, própria, a própria doença das cataratas, ter nascido assim, agora também com a tensão ocular alta, pode ter lesionado um bocadinho Sim. a visão lateral. E se não for controlado, é grave mesmo. Portanto, tem que É ser. grave, porque a visão lateral aí desaparece 100% e depois desaparece a parte central também. Sim, sim. Só deixa mesmo de ver. Olha, mas isto, para quem nos está a ouvir, parece que estamos a falar de uma coisa muito simples, quer dizer, que é uma coisa muito vulgar, que é uma coisa do dia a dia. Assim, felizmente a maioria das pessoas não sofrem de problemas de visão grave, bem quase normal, embora agora já ninguém veja normal, isto já não há normalidade na visão
muito cedo, porque as pessoas usam muito os olhos para tudo e ficam com problemas mais ou menos cedo, não é? Mas não têm os problemas que tu tens e que eu tenho, não é? Pronto, não têm esses problemas. Mas digamos que, para quem nos está a ouvir, diz, o Luís está a falar da deficiência dele como quem fala de uma coisa corriqueira, normal. Não é o caso. Tu tiveste que ter um período para te adaptar, para dizeres a ti próprio, eu vou ter que lidar com isto é meu, nasceu comigo, faz parte da minha vida, vai-me acompanhar, dias melhores, dias piores, como já disseste, porque não é estável. Como é a tua relação, ou tem sido a tua relação, deficiência, e vida em si? Ahm, a relógio é um pouco melhor, mas eu, sobretudo na infância, enfim, sabia que ia mal e às vezes os miúdos na escola, alguns diziam que era o Luís Ceguinho, pronto, mas eu na altura, como era criança pronto, era sempre também um pouco mais ingênuo, não liguei muito a isso, mas depois da adolescência, a partir dos 13 anos até aos 18, 20, sofri um bocado com o facto de não ver bem. Era um bocado revoltado, porque as pessoas porque achava que era recusado um bocadinho por causa disso, e que me gozavam, que eu usava óculos grossos, agora já não se goza tanto, que já lá está, como há um quem dizia, já quando a gente tem alguma deficiência visual, ainda que ligeira, e óculos já quase toda a gente usa, mas já, nos anos 80, portanto há 30 anos, ou 30 e tal anos, não era bem assim, ainda era um bocadinho diferente. Sim, sim. Uh, e então as pessoas, pronto, criticavam, usavam, achavam que eu que nunca me poderia casar, nunca poderia ter um emprego, que teria ter uma reforma só, pronto. E eu gostava de ouvir isso e saber disso, portanto, porque achava que eu era que as pessoas faziam de mim um coitado, e, portanto, isso gostava-me, portanto, depois continuei a estudar e a tentar evoluir um pouco na vida, e eu hoje já me sinto um pouco melhor, porque se eu por vezes posso às vezes as coisas não me correrem bem, já não tem tanto a ver com a visão ou com o facto dos outros verem eu não, porque portanto corre mal com eu o facto se tiver a correr mal, se tiver a ver com o relacionamento comigo com os outros, tanto tem corrido mal com pessoas que vêm bem como com pessoas que não vêm ou que vêm Sim, mal. sim. Se tem a ver com a vida em geral, eu consigo contornar, não é? Há coisas que eu sei que não posso fazer. Eu não posso conduzir, eu não posso ser polícia, nem motorista. Eu, se calhar, não posso ir ao meio de uma montanha, muitos vão lá num carrinho, eu não posso, a não sei que alguém me leve lá. Pronto, há coisas que eu já sei que não posso fazer, eu já estou consciencializado para isso. E há coisas que eu faço, não é que seja, pronto, se tiver quem me apoie, tudo bem. Se não tiver, se eu conseguir sozinho, faço. Se não conseguir, não faço. Pronto, Uhum. já estou mais consciencializado daquilo que posso ou não fazer com Mas a limitação custa-te da visão. custa-te muito a ideia de saberes que precisas de alguém para fazer alguma coisa, ou seja, tu fazes isto, mas tens que ter alguém que te ajude a fazer. Isso incomoda-te muito, ou até uma situação que se torna às vezes até agradável, porque se está acompanhado, porque partilha com alguém as nossas dificuldades, e as dificuldades que nos acompanham, porque não há ninguém que não as tenha, não é? E, Pois, é assim, essa faceta de precisar de alguém tem-te dado a oportunidade de conhecer pessoas que te ajudam a crescer e que elas também crescem contigo? sim, e eu agora já não levo tão a mal, já não importa tanto já não me importa tanto que as pessoas me ajudem, porque se calhar elas podem precisar de outra ajuda, diferente noutro sentido, nem que seja um apoio, nem que seja algum Até apoio, escutares, um, não é? pois, nem que seja isso, ou por exemplo, sei lá, se eu estou com uma pessoa que tem dificuldade em andar, por alguma razão, se calhar ela pode me ajudar, porque se a pessoa vê, até pode ler alguma coisa Sim, ou sim. fazer alguma coisa que seja preciso visão, mas se for preciso ir ali à farmácia, se calhar vou eu, porque ainda posso andar bem, não sei quanto, porque conheço o caminho, Uhum. portanto já pode haver essa cooperação. Pois, E se calhar até me sinto bem por causa disso. sim, e fazes se calhar o outro sentir-se bem porque foram os dois necessários, não é? Pois, porque foram os dois necessários um ao outro, Um ao outro. Até, porque até porque, Luís, na prática, se nós pensarmos bem, e eu acho que tu já tentaste isso, mesmo as pessoas que se dizem normais, e dizem-se, porque o conceito de normalidade é uma utopia, não há ninguém normal, não é? sim, Ah, nos dias de hoje.
não são autossuficientes, todos precisamos de todos, ou seja, não há ninguém que consiga fazer tudo sozinho. Pois não. E não é só, e as pessoas às vezes têm problemas até de saúde ou outros, Sim, e sim. não, só que não o dizem, ou porque têm vergonha, ou porque não têm confiança, ou porque têm medo que as pessoas rejeitem, porque eu já tenho conversado com várias pessoas, com muita gente, não é, ao longo da vida, e às vezes há pessoas, uma pessoa, pronto, eu às vezes até sou uma pessoa que assume que tem deficiência visual, agora está, adolescente não, mas agora se eu começar a dizer que não vejo muito bem, eu posso ter já não tenho tanto medo daquele medo que as pessoas me rejeitem. Pode haver uma pessoa ou outra que rejeite, mas a maior parte não. Mas quando as pessoas continuam a falar, eu sou diabético, eu não posso pegar em pesos porque tenho problemas de coluna, quer dizer, começam depois a descobrir que também têm outros a Sim, dizer sim, que problemas de sim. saúde também têm. E eu penso, estas pessoas também têm limitações. Vêm bem, mas têm outras limitações. E quem não as tem, não é? Pois, e quem não as tem? Quem não as Claro. tem. E eu que tenho tantas que não ando, que não vejo, sou diabético, não me posso queixar muito porque vou conhecendo pessoas com limitações maiores que as minhas noutros campos. Pois, sim, Hum, sim, Basta a limitação de não conseguir ultrapassar as dificuldades que lhes surgem, ficarem abatidas, terem depressões. sim. A minha é uma grande limitação, porque se a pessoa se deprimir, não sai dali. Quer dizer, tem que Ah, ser ajudado de sim. maneira. E às vezes não tem cura, não é? Fica. Pois, sim, há pessoas que não têm cura. Eu já passei fases na vida complicadas e pronto, nunca tive uma depressão grave assim de anos, mas já passei, ainda não há muito tempo, passei um período desses e vários meses e depois até foram 2. E é muito complicado, porque a pessoa quer, por exemplo, trabalhar e é capaz de estar ali a olhar para o computador ou para uma coisa qualquer e não age, não consegue agir. Até Uhum. sabe o que tem que fazer, mas não consegue, porque há alguma coisa na vida que fez com que a pessoa ficasse assim, e a pessoa por si não consegue. Se calhar Fica presa, fica amarrada a qualquer coisa que não se fica sabe amarrado. depois. Ora, isso não é pior do que não ver ou do que não andar, Sim. porque a pessoa não consegue agir. Olha, Eh, em que momento da vida, é uma pergunta se calhar um bocado difícil de responder, porque isto às vezes situar-nos no tempo em pontos determinados não é fácil. Mas tens assim algum momento na vida em que tenhas tido algum clique para mudares de atitude, ou seja, para passares daquela, já falaste um bocado disso, mas assim de concretizar melhor ainda, em que passaste daquela fase de passividade de eu não consigo, eu não posso, ou vou ter muitas dificuldades, ficares preso a alguns medos inerentes ao que ia ser a tua vida, há aquela fase em que te aceitaste e resolveste ir para a frente. Houve assim algum eh, clique, algum momento especial? já tive algumas, por exemplo, quando posso agora dizer, até tive mais do que uma, posso então nomear duas ou três. Por exemplo, eu tinha 20 anos quando eu acabei o 12º ano, não fui logo nesse ano, havia as PGAs, para o Geral Acesso, tive nota baixa, depois também nem tentei entrar para a faculdade, podia ter entrado na faculdade, na Escola Superior de Educação, que era o que eu queria na altura, que era a área da música, podia ter entrado até porque tinha um contingente especial, mas não quis. Pronto, aqui se calhar também devia ter tentado, não tentei, portanto foi um erro, não sei, meu. Mas, mas depois depois era para ir para Lisboa para um curso, mas depois disseram que não, porque não tinha lá na altura computadores para mim. Ora, eu fiquei preso àquilo, depois também ainda tive um trabalho lá na minha terra, mas depois fiquei sem trabalho, para ir para Lisboa, fiquei sem faculdade, fiquei em casa, foi muito complicado, mas depois, enfim, depois lá apareceu outra formação em Lisboa, eu fui para Lisboa e comecei então a agir lentamente, apesar de ser um sítio diferente, que não conhecia. Outra situação foi a seguir a acabar o curso e o estágio. Eu concluí para o ensino, mas na altura, aqui há 20 e poucos anos atrás, agora já começa a haver falta de professores, na altura havia excesso, havia muito desemprego de professores. E eu queria arranjar trabalho, não conseguia, tive que ficar em casa, estive em casa um ano e tal, só ia a Lisboa trabalhar umas horitas já numa associação, e depois já os passava lá ao fim de semana. E então eu também estive ali um ano e tal, também meio deprimido, andava só lá para as territas, bicicleta, porque eu ando de bicicleta. Agora não, mas antigamente andava e agora não ando tanto, porque estou aqui mais no meio urbano, embora eu estou outra vez mais afastado do centro da cidade. Mas pronto, ali em volta de casa, lia uns livritos, levantava-me tarde, não tinha ânimo.
Pronto, foi uma situação também muito complicada. Mas depois já comecei a agir, depois entretanto eu pensei em criar um próprio emprego, ainda tinha uma loja há algum tempo, e pronto, depois as coisas começaram a andar, ainda com essa lojita e tal, ainda dei antes disso uns 3 ou 4 meses de informática Mas em o que Lisboa. é que te levou a dar esse passo? Uma pessoa quando está assim meio deprimida, meio sem ação, não tem vontade. Como é que tu conseguiste sair dessa inércia? Não sei, eu não sei como é que Não é, sabes. mas isso acontece comigo, que há uns anos, quando estive na Madeira, nos Açores, eu também não gostava de lá estar, e também me gostava, e também me sentia também com pouco ânimo de trabalhar, e no entanto mas depois também consegui vir para o continente, pronto, isso foi resolvido assim. Depois também quando me separei também, pronto, foi uma situação complicada, os últimos anos de casamento, os últimos tempos, e depois no fim, tive uns meses complicados, também não sabia, e agora? E agora acabou-se, agora fico sozinho o resto da vida, agora não sei quanto, e eu fiquei um bocado, não sabia o que acabia de fazer. E no entanto depois comecei a conviver, conheci novas pessoas, havia colegas meus lá em Lisboa, até comecei a sair com eles, depois disse à família, não sei quando até foi, as pessoas compreenderam o que se passou. Depois comecei a trabalhar, porque eu não conseguia fazer nada. E depois fui indo e agora já tenho pronto, já consigo fazer as coisas da vida, não é? Com mais ou menos ânimo, mas consigo. Portanto, eu acho que eu talvez tenha alguma coisa em mim, não sei o quê, não sei se isso é explicado por psicólogos ou ou por psiquiatras, mas eu talvez tenha alguma coisa uma certa resiliência, que consigo sair de momentos de depressão. Pronto, apesar de Por aquilo que tu estás a contar, a maioria das vezes tu consegues sem ajuda sim. técnica, sem ajuda de nenhum técnico, de nenhum especialista, és tu que Sim, sais. sim, só desta vez, agora a última vez, quando me separei, ainda fui a uma psicóloga, mas foi só 2 vezes, porque ela disse que eu estava a ficar estava bom praticamente, Pois, não sim, sim, sim. Quer dizer pronto. que tu tens capacidade de reagir, pode demorar, mas reages. Aliás, Sim, pode demorar, sou capaz de andar assim uns meses um bocado em baixo, mas depois acabo mas por isso, reagir. o luto, digamos assim, não é igual para todos. Há uns Sim. andam mais tempo, outros andam menos, outros nunca saem do ar, não é? Pois Mas, há pessoas que é o resto da vida, ou há pessoas que é exatamente. uns meses, outros uns anos, depende. Luís, mas tu fizeste do percurso escolar, foste para a faculdade. eh, Desculpa se a pergunta já é repetida, se já disseste, mas como é que optaste na área de português? Tu és professor de português, Sim. esta na licenciatura em português. eh, Era uma área que tu gostavas ou foi aquela que te pareceu mais fácil para trabalhar? É assim, eu a partir do 10º ano eu fui para a área na altura chamava-se Económicas Sociais, era a área C, a área de estudos e a opção de contabilidade. No Uhum. 12º ano estudei contabilidade, mas é a área profissionalizante, era o que hoje se Sim. chama de cursos profissionais. E fiquei como técnico de contabilidade, eu até tenho o certificado aqui, até está aqui comigo. E tenho ali arquivado. E então eu fiz essa coisa, depois tive parado algum tempo sem estudar. Quando voltei a estudar, fui a ver os cursos, e concorri a vários e tudo, e um deles chamou-me a atenção, o curso de Linguística, depois andei a tentar ver nos dicionários que era a Linguística, na altura ainda não havia muita internet, Sim, sim. foi no Sim, início dos sim, 90, sim. e então andei nos dicionários e perguntava, as pessoas pensavam, a Linguística é línguas, é o que as pessoas diziam. E então eu tentei investigar e eles exigiam prova de português desse primeiro ano, e eu fui lá fazer. Fui lá e até tive 60 e tal por cento, e sem estudar quase nada. Sim. Não Na havia. altura, pois eu já estava há algum tempo sem estudar, eu também não era muito ligado a essa área de português, tinha boas notas em Nem havia português. muito manual para isso, para nós. Pois não havia manual, não é como agora. Nem muito apoio, só se fosse assim explicações, mas eu também não Sim. andava. E então, eu fiz tipo 60 e tal, e depois concorri a isso, mas para concorrer a outros, todas as áreas mais da humanidade, sociologia, até foi aqui em Coimbra, psicologia, também concorri na psicologia no Porto, mas não era psicologia clínica, porque essa tinha que ser a área científica, a área Exatamente. de saúde. Eu era a psicologia, acho que tinha mais a ver com as organizações, assim, ligado mais às empresas e Sim. às instituições. E pronto, concorri assim para várias áreas, mas como linguista foi a primeira, e eu, como tenho a deficiência visual, pus o contingente especial, entreguei o documento para isso, tinha um relatório médico,
e concorri pelo contingente especial e consegui entrar logo na primeira, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mas não era propriamente que lá está, eu era da área de contabilidade, quer dizer, e até gostava de matemática e tudo, e depois fui para a área de letras. Só que não é um curso de letras propriamente de línguas. Eu até tive francês e também tive algumas cadeiras de literatura, mas o meu era mais o estudo da língua, da sintaxe, da semântica, portanto, a estrutura das línguas. E chegaste a dar aulas depois, eh, Cheguei, depois dei aulas de. em turnos normais. Sim, depois dei aulas normais, já turmas, tive várias turmas, tive duas turmas no ano de estágio, que foi em Passo de Arcos, e depois tive várias turmas, tive nos Açores, depois tive 3 anos sem trabalhar, depois foi um bocadinho de retomar, mas consegui. Tive nos Açores 2 anos, depois estive na Madeira, dava aulas e também dava apoio, já além das turmas. Depois ainda estive no continente há algum tempo a dar aulas, na Batalha, em Leiria. Só mais tarde é que eu entrei na educação especial. Mas Foi, tive, porquê largares o ensino regular e entrares no especial? Porque tinha um certo fascínio, pronto, porque era uma área que eu mais ou menos sabia, pelo menos tinha a experiência das coisas que utilizas, tecnologias e também do uso Sim. Braille, também sei ler o Braille, e então pensei também em ir para essa área, porque pronto, teria algumas coisas que já sabia e depois fui fazer a especialização e pensei em ir para essa área, que também já não tinha que ter uma turma de 20 e tal alunos, por exemplo, de cada vez. Aulas já não tinha que preparar, tinha que preparar os apoios, que às vezes tenho que preparar, ou ler certas coisas para depois preencher os documentos ou para informar os alunos, pronto, tem esse trabalho, mas de outra maneira. E então eu decidi, pronto, que era uma coisa mais individualizada, mais do acompanhamento ao aluno, seria um bocadinho diferente, por isso é que eu decidi esta área da educação especial. Uh, Porque até foi um bocadinho lá está, foi um bocadinho por querer, porque nem todas as escolas têm apoio à deficiência visual, só algumas escolas é que têm professores desta área, não são muitas, ou seja, eu às vezes tenho que estar também mais longe, porque não há na minha cidade, ou na minha terra, ou não sei qual é, na minha cidade, ou no sul litoral, que é Pombal, digamos assim, não há, não há, porque os alunos cegos lá até há um ou dois, mas vêm aqui para Coimbra, por exemplo, só Mas nas cidades maiores é que há. no meu tempo, eu estou fora da década de 80, quando Pois também é dessa década. 80, pois, eu tenho 60 anos, portanto, mais bem que tu. Hum, Sim, eu quando comecei a ir para a escola regular, eu comecei num centro especializado em Lisboa, que não sim, havia em mais lado nenhum. Era obrigatório, porque na ditadura não me ficou com paralisia cerebral, que era o meu caso na altura, eu nem sequer era cego, fiquei cego depois. Hum, Tinha que ser assim. Depois que o 25 de Abril foi integrado no ensino regular, com apoio especial, claro. pois, Mas aí era o contrário de hoje, ou seja, em vez de ter os alunos a centralizarem-se numa escola e terem aí o apoio, eram os professores de apoio do ensino especial que iam às diferentes escolas dar apoio 1 hora ou 2 por semana, ou seja, não havia mobilidade de alunos, não havia mobilidade dos professores. Agora não é assim. Agora pois, os alunos têm que ir para uma escola de referência, digamos, referência, sim. lá é que são os professores. Qual é, Ivan, na tua opinião, não sei se tu sabias disso, porque era assim antigamente, eh, se calhar não estavas muito a par, mas assim à primeira vista, vês alguma vantagem em haver escolas de referência, ou se calhar, ou nos sítios, estamos a falar de Pombal, que não é um sítio tão central como isso, estamos a falar de outras terras que não são tão fáceis de lá chegar como isso, não terem escolas de referência, ou nos poder ir para a escola mais perto, porque não há apoio, obriga os alunos a terem que se deslocar. Isso torna a vida do aluno mais complicada. Eh, não achas que isto que é um bocado também, em vez de descentralizar, centralizar um bocado o ensino especial em alguns sítios mais urbanos? Sim, eu acho que foi, porque antigamente era os anos 80, estava a referir, é verdade, os professores eram itinerantes, eu Sim, estava na escola, estudei sempre nas escolas onde quis, com alguns meus colegas, e os professores é que vinham lá,
Portanto, eram internados, hoje estavam em Pombal, há já estavam em Coimbra, pronto, agora não. Agora, abriram as ditas escolas de referência nas cidades maiores, por exemplo, aqui na região centro é só Aveiro, Coimbra, Leiria, Caldas da Rainha, Viseu, Castelo Branco e Guarda, e depois as pessoas, Mas é pouco, não é? Isso é muito pouco, porque depois o que acontece? Os alunos é que têm que se deslocar. Ora, muitas vezes, que são sítios que não são tão centrais, são mais longe, por exemplo, Dragão Grande, quer dizer, fica a 80 quilómetros ou mais de Leiria, olha, que é sim, sim. ou de Coimbra quase, para aí uns 60, e de Castelo Branco também há uns 8. Ora, o que é que acontece com esses alunos? Acabam por ficar lá, porque não, nem os pais querem que eles vão neles, aguentam, não é? Ficam lá, e lá não há nenhum professor especializado. Eles vão para a escola, tem um professor de educação especial geral, digamos assim, que é mais para a parte cognitiva ou motora, que toma conta da ocorrência, pronto, o processo e tal. Temos aqui um aluno que tem problemas de visão, mas não tem um professor especializado que eu acompanhe nas aulas e que fale com os professores, que fale com os pais, não tem. Nessas, e eu sou, então, um aluno com baixa visão, enfim, ainda pode conseguir ultrapassar-se mais ou menos, mas o aluno com cegueira, que precisa de um professor que sabe a braille e tudo, não tem. Pode ficar ali. Sim, mas há alunos que não precisam de apoio todos os dias, precisam esporadicamente. Sim, por exemplo, um aluno com baixa visão, se calhar não precisa todos os dias. Muitas vezes o professor, eu já tenho ido a aulas, alunos com baixa visão, mas eles muitas vezes não, só estou ali se houver alguma dúvida dos professores ou deles, porque o Sim, aluno com baixa visão, mesmo um aluno cego, se já tiver muita experiência, se já dominar bem o braille ou o computador, sim, sim. não precisa muito apoio, porque depois só estou ali se houver algum problema, porque de As facto, escolas de referência são mais indicadas, quer dizer, não é que sejam mais indicadas, mas são mais apropriadas para quem está muito mais limitado, ou seja, não consegue, digamos assim, defender-se, digamos, sozinho. sim, se calhar alunos com mais dificuldade, que Até não, se calhar há menos tempo, já ou que não são autónomos, sim, se calhar mais para esses, não é? para estes. Porque Porque estão lá os agora, professores o tempo inteiro. porque agora as escolas de referência acolhem alunos com muita variedade de deficiência e muitos deles com deficiências muito profundas. Eh, Sim, E, porque e isso para mim faz-me um bocado de confusão. Eu gostaria que tu comentasses se pudesses. Ah, o problema é que é assim, isso é verdade, as consequências acolhem-nos com várias deficiências, porque agora, antigamente, geralmente nascia o aluno, a pessoa, pronto, nascia, ou nascia dita normal, sem problema nenhum, então nascia surdo, ou cego, ou sem andar, ou com um problema qualquer numa perna ou num braço, pronto, ou então em termos cognitivos, enfim, a pessoa, era um problema que a pessoa não conseguia aprender, porque não conseguia ter raciocínio, porque pronto, tinha um problema cognitivo grave, os isso. chamados, antigamente se chamava deficientes mentais, pronto. Agora não, agora há muito, cada vez mais, porque não nascem prematuros, ou são malformações congénitas, ou porque as mães tiveram infecções estranhas, não foram seguidas, enfim, várias razões. Ou então porque tiveram um acidente, ou no parto, ou não sei quanto. Acontece muito bebés que ficam que nascem, bebés, depois vão crescer, claro, com várias deficiências. Por exemplo, podem ter paralisia cerebral, cegueira e não andar. Por exemplo, podem ser cegos, mas também têm problemas cognitivos e motoras. Agora é muito assim. E Sim, claro que depois vão para as unidades, ou vão para as escolas de referência, ou para unidades especializadas. mas eu sei que isto é muito complicado para uma pessoa como tu responderes, até porque não é consensual e se calhar não tens essa experiência, porque muitas mais apoias mais pessoas com baixa visão ou cegos, não é? Mas ter salas para acolher alunos multideficientes eh, está em coílos ou está excluí-los? Porque na maioria dos casos que eu conheço, eles quase que nem vão às aulas, nem vão às aulas ditas regulares. Ficam quase todo o tempo nas salas de apoio. Sim, é Não seria verdade. melhor, não seria melhor continuar a apostar no ensino especial em centros especializados, pelo menos naquela fase inicial da vida, e depois aqueles que tivessem mais aptidão, mais capacidade para a aprendizagem dita regular e para a escola regular e não se sentir excluída, ou Pois, por algo assim de chofre, sentir aquele apoio de retaguarda inicial, que é, na minha opinião, é importante. E chegam a uma escola,
em que nunca se sentem incluídos, porque às vezes até os próprios professores ditos os regulares não os querem nas salas porque perturbam, incomodam. Estou a falar do caso dos autistas, do caso de perturbações mentais, até aqueles mais limitados, mais profundos, que se babam, que gritam, incomodam alguns. Sim, Quer dizer, no fundo, isto não agrada nem a uns nem a outros, nem a professores, nem a maioria da sociedade, porque está-se a expor a uma situação que não é de todo agradável. No fundo, as pessoas não estão a tirar muito proveito, porque não têm as terapias que deviam ter, porque nem sempre há técnicos e número suficiente para dar apoio. Eh, Quando havia esses centros, os alunos tinham que estar centralizados numa determinada cidade também, mas tinham todos os apoios e mais alguns. Aliás, nos cegos, não é do teu tempo, de certeza, mas os que são mais velhos do que eu são do tempo em que eram quase que obrigados a aprender música, eh, tinham que estar nos centros especializados para aprenderem a vida diária, para saberem conhecer técnicas de mobilidade ou de criança, eh, pronto, fazer tudo aquilo que depois em adultos vão precisar de fazer e quando chegassem à escola já tinham uma preparação para se defenderem. Isso agora acabou tudo, não é? Não há isso. Em pois, contrapartida, depois, quando chegas à idade adulta, quando já fazes o percurso da escola, mesmo que não saibas, muitas vezes passas porque não se pode reprovar os alunos que não têm capacidade de fazer os exames. Há alunos que não fazem as cadeiras, não é? sim, Depois saem da escola, porque têm que sair um dia, e depois são excluídos outra vez, porque são postos em caos. Agora nem sei se é caos que são, se é casos, em que não têm sequer apoio minimamente adequado às suas necessidades, porque é tudo um mundo diferente deles. Quer dizer, há outra vez um voltar atrás, quer dizer, quando antigamente era ao contrário, primeiro estavam num sítio que era especializado para cada deficiência e depois é que se integravam. Agora é o contrário. Depois, se querem tirar uma formação já não é na escola dita normal, a regular, vão para um centro especializado, o caso de NACAP, o caso de outros centros para outras deficiências. E aí já não é junto com as pessoas ditas normais. Aí também já é excluir, porque é que pois é, não há apoio especial para essas pessoas nas formações ditas para os outros? Porque se a pessoa chegou aí é porque tinha capacidades, não é? É um bocado retroceder, não é? É um bocado andar para trás. Parece que se anda aqui um bocado às curvinhas. Eu não sei se podes comentar isso. sim. Eu acho que o problema é que são às vezes lá está, as ideias, as fases, pronto, o mundo vai passando por várias fases, os países também, e há coisas que são um bocadinho de moda. Agora, desde os anos 90 que se começou a falar na inclusão, antes disso era a integração. A integração era no sentido de da pessoa se era capaz de estar numa escola, então devia lá estar, mas sendo cego, por exemplo, devia lá estar porque se tinha adaptado. A inclusão, não. A escola é que tem que arranjar os meios para aquela pessoa esteja lá. Ora, no caso de um multideficiente, como ele não pode estar sempre nas aulas, então o que é que arranjou? Umas salas, que antigamente até chamavam unidades, agora já não tem esse nome, mas no fundo é tudo o mesmo, isso continua a existir, onde estão quase todo o tempo, às vezes quando lá vão à turma, uma aula ou outra, mas estão quase todo o tempo e ali fazem umas atividades, ou veem uns filmes, se puderem ver, ou fazem umas atividades sensoriais, de estimulação, etc. E vão às aulas só de vez em quando, e realmente muitas vezes as aulas só tem uma coisa, os outros ao menos veem que há seres humanos diferentes, que são diferentes, pronto, que a natureza fez de maneira diferente, mas não conseguem, não é por isso que eles vão ser mais incluídos. Se calhar os outros não se vão sentir muito, vão sentir constrangidos de estar ali um miúdo aos gritos ou querer ir embora, e não sei se aquele miúdo também se sente ali bem, por isso é que se calhar começa aos gritos ou começa a fazer certo tipo de coisas porque não se sente ali bem.
sobretudo se for um autista, então quer se ir embora. Portanto, eu acho que se calhar levou-se as coisas ao extremo da inclusão. Portanto, inclusão, inclusão, mas depois. Porque lá está a falar dessa questão dos centros. E na bocado dizia uma pessoa, e é verdade, que fala-se de inclusão na questão agora das escolas, dos miúdos, mas depois as pessoas chegam aos 18 ou aos 20, são adultos, e depois já ninguém fala de inclusão, depois já ninguém se lembra delas. E depois são Pois, pois é tirada às feras. Muitas vezes penso em pessoas com deficiência com 20, 30, 40 anos, 50, que vivem sozinhos, uns solteiros, outros divorciados, outros viúvos, não interessa, e ninguém quer saber deles, pronto, ou porque não gostam deles, ou porque são pessoas mais introvertidas, ou porque não se expõem tanto, ou porque não trabalham, não é? Não têm um emprego, portanto, não estão inseridos socialmente, e nesses já ninguém fala, só se fala nos miúdos da escola. E também se devia falar nos adultos, porque são pessoas também, não é? A inclusão é para todos, desde o bebê até que a pessoa, pronto, morre, não é? depois. Depois, senão, quem nos está a ouvir, se calhar está muito a dizer, olha, qualquer dia que uns dois estão a dizer que tem que haver inclusão no pós-morte. Eu estou a Pois, gozar, mas, mas aí também, porque já não compete a nós, já não nos compete. Mas já não a compete a nós. idade adulta, enquanto que a criança, ao fim de 15, 16, 18 anos, já é adulto, os adultos têm um período de vida muito mais prolongado, ou seja, a idade do adulto ronda muitos anos, não é? Pois, 40 várias décadas, anos. Então, eh, vive mais tempo com o risco de se sentir excluído, se sentir abandonado, desprotegido, do que a criança, porque a criança está, às vezes ali, não quer dizer que esteja bem, mas tem salvaguardada a sua integração na escola. pois, Embora não seja adequada, e isso nunca será, digo eu, porque não há modelos perfeitos, mas depois são ignorados. É um período muito longo de ignorância, de abandono. Eh, mas isto é uma questão que tem sido pouco discutido cá fora. No seio da comunidade de professores e técnicos do ensino inclusivo, é um tema que vos preocupa, que vocês debatem entre vós, que tentam realmente fazer chegar opiniões a quem de direito, conselhos, ou ninguém vos ouve, ninguém quer saber disso. é assim, a própria legislação da inclusão a nível escolar fala da transição para a vida ativa. Refere isso, até há o chamado PIT, que é o Plano Sim. Individual de Transição, para alunos sobretudo com problemas intelectuais, portanto, problemas mentais, ou com problemas tanto que não conseguem aprender e, portanto, tem medidas mais restritivas, mas depois tem uma vertente mais prática a partir dos 15 anos, que é mesmo para depois poderem fazer qualquer coisa, não é? Nem que seja num supermercado, ou nem que seja limpar vidros, por exemplo, se eles não conseguirem fazer, pronto, terem uma Mas depois, tarefa depois mais específica. na prática, na maior parte dos casos, não se concretiza. Não, não se concretiza. Na altura até faz aquele pequeno estágio, muitas vezes até é na escola ou até lá numa mercearia ao lado, mas aquilo depois passa e acabou. Sim, sim. Porque lá está, porque é como te estava a dizer, a criança, se calhar a criança ou o jovem, se tiver, está numa unidade, mas se calhar se estivesse numa escola especializada, a criança não se sentiria se calhar excluída, porque se calhar estava no meio dos outros à mesma, porque estavam lá mesmo os professores, não é? E os funcionários, tem os outros colegas dele à mesma, e se calhar está na escola A ou está numa escola B, que era de educação especial, de ensino especial, sentir-se igual, ou até se podia sentir melhor, porque se tinha tudo, se tinha comida, se tinha bebida, se tinha os, eh, os amigos, ou pronto, aqueles com quem costumava estar, se tem os adultos que estavam à volta de si, se calhar não se sentia excluído. Agora, Sim, até porque até, algumas crianças pois, até a comer têm que ser diferentes, porque não podem pois comer é, comida que não pois, comem, não é? sim, sim, é verdade, sim, tem que comer coisas especiais, não podem comer esse certo tipo de coisas. Agora, em criança tem que estar incluído, tem que estar todos naquela escola, tudo bem. Mas depois, chegam aos 18 ou 20 ou 20 e tal anos e depois já ninguém quer saber deles porque depois acabam por não trabalhar, por não terem, depois os pais já ficam velhinhos ou morrem ou não sei quanto e portanto depois ficam abandonados, têm que ir para uma instituição onde estão para um lar, quer dizer, estão muitas vezes jovens ou estão a ficar ao abandono, sozinhos, quer dizer, e desses não se fala muito não, e a inclusão também é por aí, não é só a inclusão escolar.
Porque a inclusão, quando se fala em inclusão, muito hoje em dia é só escolar, mas esquece da inclusão depois ao nível de vida, que muitas vezes exclui, e às vezes são as pessoas, próprias pessoas com deficiência a excluir outras E também. nem é Mesmo na só. idade Sim, acontece muito, Pois, realmente. acontece muito, é verdade, É porque a inclusão não é só incluir no trabalho, tem a incluir claro. no dia a dia, sei É lá, no dia a dia, na é no igreja, trabalho, na igreja, sim, na comunidade, na sociedade em geral, é em tudo, nas pois é isso mesmo. brincadeiras. Claro, sim, no convívio, na igreja, nas associações, no, nas diversões, pronto, nos convívios, lá está, na família, pronto, toda a gente tem uma família, não é? Hoje em Claro. dia o conceito de família está um bocadinho diferente, mas de qualquer forma tem sempre pessoas com a família ou amigos, seja o que for, e a pessoa precisa sempre dessa inclusão um pouco de tudo, não é só também no trabalho, porque a pessoa também não vive só, eu também não posso só ir trabalhar e depois venho para casa e Sim, vivo aí num canto e pronto, isso nunca não sei. é só isso não. Mas, Luís, isto é muito bonito falar de inclusão e é bom que se fale, mas pôr isto em prática é muito complicado. Eh, Achas que eu não sei como é lá fora, não faço ideia, nunca viajei muito. Nós temos a mania de criticar cá dentro, mas nós cá dentro normalmente andamos atrás do que se faz lá fora, ou seja, quando lá se fez é quando já se faz aqui mais tarde. Eh, Normalmente acontecia, não sei se não é assim. Eh, Há algum modelo que tu conheças de inclusão num país que conheças melhor, que sabes que tem mais vantagens que o nosso? Ou, Ahm, ou pesando duas coisas, melhora de um lado, piora do outro? eu, eu, pronto, não viajo assim muito para o estrangeiro, infelizmente, mas ainda gostava de fazer umas viagens, vamos ver. Mas por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu, pronto, mas tenho lido e tenho lido umas coisas sobre isso, até porque tive que fazer tese de mestrado e de Sim, vez em quando ainda leio artigos sobre isso. E também às vezes vêm professores do estrangeiro, de outros países, fazer intercâmbio cá, professores de educação especial, ou estudantes, e quando se fala da inclusão e do tipo de inclusão que nós cá temos, de todos os alunos na escola, não sei quanto, assim como nós temos cá em Portugal, eles ficam um bocadinho a olhar, porque há países que não têm, que os miúdos estão em colégios, estão em escolas à parte, mas na Holanda, na Alemanha, não quer dizer que sejam todos, mas pelo menos os casos mais graves, ou que têm menos autonomia estão, é aquilo que nós falamos há um bocadinho, na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, muitas vezes estão. Só que as que têm já mais alguma autonomia, ou que já são mais velhos, é que vão às vezes para as escolas. E nessas escolas nem sequer professores de educação especial há. Uma vez estava uma colega que tinha ido à Suécia no intercâmbio de Erasmus e que estavam lá dois alunos que até tinham alguma deficiência, que não estava bem, e que não havia professores de educação especial, eles não sabiam o que isso era. Porque tem nas escolas especializadas, mas depois nas escolas públicas, nas escolas ditas normais, não tem, porque são alunos que já têm muita autonomia e que vão e que frequentam os mesmos espaços que os outros e que conseguem já fazer tudo e mas que há uma triagem para que só fiquem aqueles que já conseguem fazer mais do que aquilo eh, que os nossos fazem, ou seja, a maioria dos nossos não conseguem ter autonomia. sim, Na Suécia, por exemplo, se calhar, só entra numa escola de regular quem já consegue defender-se mais ou menos. sim, quem se consegue defender, quem já tem uma certa autonomia Sim, e que se sim. consegue defender e fazer um percurso, pode ter algumas adaptações, não conheço bem o sistema deles, não acredito que tenha, mas consegue fazer um percurso mais ou menos regular, que era como nós cá antigamente, nos anos 70, 80, os que iam para o ensino público, eu já fui, por exemplo, já era um bocadinho assim, que é o modelo de integração. O único país que diz que é mais parecido a Portugal, e eu tenho lido muitas coisas sobre isso também, é o que as pessoas dizem, que é o Brasil, que é um sistema muito parecido, muito semelhante. Mas eles também têm algumas escolas especializadas. Sim, sim. Eu, por acaso, já ouvi dizer isso, que tem uma escola de especialidade, mas que no resto é muito parecido connosco, no resto do apoio à educação inclusiva. É um país irmão, como é óbvio, não é? Mas, de qualquer Sim, maneira, até porque no Brasil, sim, sim, até, desculpe, até que no Brasil não há muitos professores, quer dizer, há professores de educação especial, mas não há de educação inclusiva, mas não há assim tantos porque é um território muito grande e os professores são sim. poucos para tanto aluno, Ou portanto, a estão maioria aqui, dos sítios normais nem à escola vão, porque vivem em pois zonas não, que não há escola, pois para não há escola para dentro. todos. Depois, E os outros, portanto, os alunos com deficiência, por exemplo, lá
são capazes de, hoje vai o professor, mas depois se calhar só daqui a um mês é que lá passa, porque tem que ir a não sei quantas escolas durante aquele mês todo. No Pois, fundo vai só inteirar-se para ver o que é que se passa e dar algumas sugestões aos professores e pronto, algumas orientações. Luís, pois tu, pronto, a nível profissional, a nível educativo, a questão está mais ou menos esclarecida. Só que nem só de pão vive o homem, nem só de trabalho, nem só de realização profissional. Também temos as nossas necessidades espirituais. Eh, Tu, quando crescestes, quando fostes menino e moço, nem tiveste necessidade de ir para a catequese, creio eu. Sim. No teu caso, de catequese, porque és católico. Acho que não há problema nenhum em dizer que tu és católico, praticante, né? Eh, Como é que foi a tua integração na catequese? Como é que fizeste a catequese? Como é que tem sido a tua formação catequética? Pronto, eu já fui mais tarde para a catequese, eu já tinha 9 anos, quase 10 quando a minha mãe me inscreveu, porque como eu tinha o problema da deficiência visual e na altura a capela onde havia missa, mas era uma capela grande, quase uma igreja, e tinha sacrário e tudo. E então era quase a 2 km, era praticamente a 2 km, então eu já tinha quase 10 anos quando começámos a ir. Eu inicialmente não gostei, porque estava habituado aos domingos de manhã a levantar às 10 da manhã, depois estava a perder mais os. Ouvia música, música que os meus pais e a minha mãe punham rádio. Tomávamos o pequeno almoço todos, a minha mãe e o meu pai nos lá conversavam, às vezes também lá discutiam lá as coisas deles. Depois o meu pai ia apanhar erva para os coelhos, portanto, nós tínhamos animais, e gostou-me. E ter que levantar cedo, não é? Porque a missa era na altura era às 8h30, ter que levantar cedo ao domingo. Mas isto foi uns domingos, depois comecei a integrar-me. eh, a primeira catequista era uma rapariga nova, comecei a integrar-me e comecei, o catecismo, a letra não era muito grande, mas eu ainda, pronto, com os olhos assim mesmo quase encostados, conseguia ler. Comecei a aprender, minha mãe também era uma pessoa, era e é uma pessoa católica e sabia a doutrina toda, ensinou-me tudo, as orações todas, todas as, todas as coisas do catecismo, praticamente. Eh, Algumas ainda me lembro, outras se calhar já não. E entretanto eu portanto, fui aprendendo e depois fiz a primeira comunhão, logo após o primeiro ano, e depois andei mais uns anos e fiz depois a comunhão solene, depois mais tarde o crisma. Pronto, eu interessei-me, comecei a ir sempre à missa, ainda dei catequese 2 anos ou três, tinha pai uns 8 anos, ainda fiz até um pequeno curso básico de catequese em Coimbra, pronto, eu tive algum interesse, depois fui para Lisboa, já a catequese já não dei mais, ainda andei foi lá num coro, em Lisboa, e também andei na minha terra, antes de ir para Lisboa. Pronto. Mas nunca deixei, só deixei um pouco de ir à missa na altura que casei, tive ali uns anos é que não ia, porque, pronto, eh, na altura, pronto, a minha mulher na altura ela não era tão católica como eu, e portanto, nós não íamos. Eu também estava casado há pouco tempo, ainda havia aquela ilusão e não sei o quê, e eu Era então muito, não era ia muito, tanto. né? Sim. Não fui tanto, mas depois voltei a reaproximar-me e sinto-me realizado mesmo em jovem. Havia muito, eu ia a reuniões de jovens, cheguei a ir para Coimbra, ir para Leiria, para, Mas, para encontros, cheguei mas, a ir a quando- seminários. mas quando começaste na tua preparação catequética, quais foram as maiores dificuldades que sentiste? Ah, a maior dificuldade era às vezes por causa das leituras, pronto, os livros como tinham letra miúda, e eu na altura não usava assim da lupa nem nada, Pois. Mas era não os usavas porque não havia ou porque não conhecias? Não conhecia, pronto, já devia haver alguma coisa, no final dos anos 70 e dos anos 80 já devia haver, eu é Sim, que não conhecia, era só os óculos e pronto, era capaz de haver ligeiramente melhor que agora, qualquer coisa, também era mais novo, sim, sim. mas era só, e o que era muito na memória, aquilo que eu ouvia os catequistas ler ou os outros ler, e aquilo que o padre dizia eu ia fixando, pronto, tinha interesse, e sempre tive muito interesse nas coisas, pronto, religiosas, não é? Nós em casa ainda chegámos casa dos meus pais, ainda chegámos a rezar às vezes, várias vezes, O até o texto ter, era comum. orações, pois. E eu ainda hoje até sinto uma certa nostalgia desse tempo, nesse sentido, nesse e noutros, mas sobretudo nesse. Mas gostavas nessa fase em que redavam um texto à mesa? Sim, depois do jantar, sim. E Eu nunca tinha, pensaste em integrar um grupo que fizesse essa prática?
Não, o que acontece às vezes é quando passo a igrejas, que já sei mais ou menos a que são os terços, geralmente, quando passo a igrejas ao fim da tarde, ou quando às vezes, ou quando ouço dizer que às vezes as pessoas comentam, não é? E eu vou também, às vezes ao terço, assim, e às vezes também rezo sozinho. Pronto, é um tipo de oração que eu gosto, que às vezes rezo sozinho, ou então há igrejas que eu sei, que às vezes também é anunciado no fim das Eucaristias, e eu às vezes vou. Ou porque me lembro, ou porque tenho tempo, ou às vezes vou assim. Mas nunca integrei um grupo, Nunca propriamente. tiveste num grupo. Ou seja, eu não pertenço, a não ser agora ao grupo da Comunidade Católica com Deficiência Visual, Sim, nunca eu neste momento não pertenço a nenhum grupo, pronto. Mas, Não. entretanto, tu, durante 2 anos, deste catequese. Sim, dei catequese 2 anos, lá na minha terra, Sim. ah, ainda dei 2 anos, 2 anos ou 3, já não me lembro bem, Nessa mas eu sei que altura, ainda não eras tu sozinho que davas, ou já haviam 2 catequistas para cada turma? eu dava sozinho, mas pronto, estavam outros catequistas lá. Davam. Também, só que o problema também não caiu muitos miúdos, mas o problema é que já às vezes agora é pior, mas agora também já são 2 catequistas por sala, mas na altura era só um por sala, era só um, ou então era na própria capela, na própria igreja, num canto era um catequista, outro lá mais abaixo havia outro Eram. catequista. O problema já havia era uma disciplina, os miúdos, pronto, um bocado ridicularizavam já um bocadinho as coisas religiosas, não sei quanto, já havia um bocadinho. Hoje é capaz de ser pior, não sei como é que isto está, mas na altura era complicado, já havia alguns casos, já, mesmo no final dos anos 80, já havia. Agora não é muito diferente do que se passa na escola. Os Pois, miúdos têm uma certa indisciplina pois é que agora não é só na igreja, agora também na escola, e na agora é escola. geral. É na escola, ainda pior, mas na igreja, os maiores ditos já são rebeldes, já são ariscas, já. Pois, Eu não dou catequese, nunca dei, mas ajudo às vezes a dar testemunho ou a fazer qualquer catequese a par com alguém para ajudar. Mas noto isso, noto que há algum desfazamento entre não é por causa deles. Eu acho que a igreja é que se desfasou, ou seja, não acompanhou as necessidades também da adolescência e dos jovens, sim, talvez. porque o catecismo ou a catequese em si não está adaptada, não está adequada às necessidades que as crianças e os jovens sentem no dia de hoje, não é? Porque, Pois, é como um bocado na escola, às vezes, certo tipo de olha, coisas que. aliás, tu estiveste presente em 2 dias da JMJ, com milhares, se não milhões de jovens, e, e isso parece-nos muito, e era muito, mas quantos milhões, milhares de milhões não vieram porque nem sequer puderam vir. Eh, Pois, Uns porque não tinham capacidade económica, mas outros porque não foram motivados. Ou seja, eu sinto, e não sei se tu sentes isso, que a Igreja, apesar de ser universal, ainda não tem a capacidade de incluir as pessoas que estão à parte, que estão, e agora não estou a falar da pessoa com deficiência, estou a falar da pessoa em sim, é geral. no geral. O jovem, por exemplo, pode ser um jovem normal, mas não ser chamado devidamente para participar na atividade comunitária, porque não tem mais nada que lhe interesse. Quer dizer, ele pode não querer rezar textos, pode não querer ir lá assistir a missas, pode querer participar com a alegria dele, e isso nem sempre é assim. Hum, eh, com esta oportunidade que tivemos de ver o JMJ, onde já disse que tu estiveste, eh, tens esperança que alguma coisa mude na igreja, sobretudo aqui em Portugal, porque é onde nós estamos, e estas consciências possam mudar? Eu tenho alguma esperança que sim, e eu tenho reparado, não sei se é coincidência, se não, mas desde aí para cá, aos domingos, eu também fui a várias igrejas, pronto, não sei se isso é coincidência, mas parece que se nota mais algumas pessoas na missa. Não sei se isso, mas como tenho ido a várias igrejas e tem sido, também agora é verão, não sei se isso teve a ver com a JMJ, se não, mas tenho notado, parece que houve uma fase ali, depois da pandemia, que há um ano, dois, que parece que tinha desaparecido toda a gente, agora via-se pouca gente, agora parece que está outra vez,
parece que há um certo recrudescimento, ainda pequeno, mas dá-me essa ideia. Agora, se isso é para manter, Mas ou se isso é notas, questão. notas mais gente, mas também mais jovens? Sim, mesmo pessoas mais novas, Mais sim. novas, sim, sim. Agora, essa história, por exemplo, a questão dos terços e das missas é que é assim, às vezes também não se pode pegar num jovem e pô-lo ali no altar e rezar não sei quantas missas, quantos terços, porque esse cara Sim, não está habituado a esse tipo de coisas. Eu lembro como o padre da minha paróquia, ele, acho que ainda está ao serviço, mas vai sair, já tem 93 anos, ele foi missionário em Angola. E ele fazia reuniões de jovens, chegou a fazer, e as primeiras que ele fez, começava a perguntar se tens amigos e qual é a importância de ter um amigo. Começava a falar assim, dessa maneira, da amizade de coisas vulgares. Porque ele disse, depois uma vez ele explicou, é que Deus não vem assim, não cai assim do céu, vem assim lentamente. sim, Não cai logo, não tem que cair logo água benta em cima das exatamente. pessoas, ou a missa, tem que ser uma conquista lenta, progressiva, foi o que ele explicou. E eu se calhar concordo, pronto, porque as pessoas se calhar também têm uma ideia errada da igreja, que a igreja pronto, que é só padres, água benta, missas, terços, pronto. E que, pronto, e claro, isso existe, e ainda bem, mas não é só isso. Mas, Pronto, mas para ti, que agora és homem feito, és pai, também educador, pois, já é um eh, bocadinho diferente. já, já passaste por essas fases e agora estás a passar, e já passaste outra vez por causa dos filhos. Um dia, se calhar, se tudo correr bem, vais passar com os netos. eh, Tempos mudarão, virão outros tempos. Eh, Tu, como cristão que és, neste momento que viveste tudo isso até agora, todas estas mudanças, todos estes afastamentos e aproximações da Igreja, que é o que estamos agora a falar, eh, e que já deste aqui algumas chegas interessantes, eh, como é que tu consegues, na tua cegueira, e nós tivemos há algum tempo um webinar muito interessante sobre viver a friar escuras. Eu acho que estiveste presente, se me recordo, se estiveste na minha sala. Como é que tu, Luís Ferreira, professor, e agora totalmente dedicado ao ensino inclusivo, vives a tua fé, não é às escuras? Porque virar, porque ainda vês alguma coisa e porque também estás iluminado pela luz de Deus, isso já se notou. Ah, Como é que tu vives a tua fé no meio deste mundo em que é muito mais fácil não acreditar do que crer em alguém como Deus que nos governa, que nos ajuda, que nos está onde nós às vezes não o procuramos? Como é que tu consegues apalpar terreno em relação a Deus? Pronto, para mim a questão de Deus, há aqui dois aspectos, para já não tem, no meu caso, pronto, ainda vejo alguma coisa, mas não tem muito a ver com ver ou não ver, Isso sim. pronto, pois, É, mas eu acho que pronto, enquanto muita gente questiona se Deus existe ou se não existe, isso para mim já já não não é é assunto, questão. porque pronto, para mim parte do princípio, pronto, para mim já nem parte do princípio, portanto, para mim Deus existe, aliás, já nem me preocupo com isso, é mais do relacionamento que eu poderei ter com Deus, portanto, se estou na graça de Deus ou não, ou como é que se eu estou mais próximo ou mais afastado de Deus, ou por este ou por aquele motivo. É mais isso que se calhar me preocupa do que o resto. Como é que porque eu acho que, como é que eu sei, porque eu sinto que preciso de Deus, porque eu tenho, para mim, a existência de Deus é uma realidade porque eu penso que, por muito que a ciência tenha evoluído e a técnica e tudo, e muita coisa foi descoberta já, mas recusamos está porque, quer queiramos, quer não, há um Deus há Deus que há de governar. Pronto, uns acreditam em Deus como nós, outros acreditam no Deus com outras características, depois depende das religiões, mas as religiões abrânicas, não só o cristianismo, mas também o judaísmo e o islamismo, acreditam no mesmo Deus, Criador e que nos governa, porque eu penso que era impossível um universo governar-se a si próprio. Portanto, terá que haver alguém superior e perfeito que não só criou, mas que governa e criou
e que vai governando as leis do funcionamento até do próprio universo. E, portanto, isso para mim é um dado adquirido, porque é que nós, quer dizer, nós muitas vezes as pessoas consideram que o universo se governa sozinho, pronto, ou o próprio mundo, não sei o que lá. Mas depois, para as pessoas é preciso governos, não é? Quer Pois, dizer, depois é incoerente, são incoerentes. e os próprios governos, para não andar desgovernados, alguém tem que os governar também. Pois, É. Mas há isso, mas isto, para quem vive a fé, e está bem alicerçado, é fácil, não é? É fácil, quer dizer, é pacífico. Mas um homem como tu, que tem uma vida tão, pronto, mexida, tão mobilizada daqui para ali, porque a tua carreira de ensino é nómada, não é fixa, portanto, tanto estar numa terra como no ano seguinte estar noutra. Eh, Como pai, tiveste muita dificuldade em acompanhar o crescimento dos teus filhos, em estar próximo deles, com estas distâncias todas, porque um professor, quando chega a ficar efetivo, ficar perto de casa, já os filhos são homens, não é? E pois, a pessoa sim, faz. quer dizer, sim, é verdade, tenho sentido isso, quer dizer, porque muitas vezes estou longe, ou mesmo quando estou perto, muitas vezes são dias inteiros sem os poder ver, ou semanas, ou vários Sim, dias, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, mesmo estando ali a trabalhar no mesmo local, na mesma zona onde eles vivem, se eu, por exemplo, quando cheguei a trabalhar em Alcobaça e a viver em Leiria, ou viver em Leiria e trabalhar em Coimbra, também cheguei a fazer isso. Saí de casa às 6h30 ou 7 da manhã, pronto, já não os beijo, matam-se depois. e Depois estar, chego a casa, se calhar às 8 da noite ou 9, se calhar já estão deitados, ou quase, quer dizer, quase não os beijo. Se calhar isto uma semana inteira. É a mesma coisa, eu trabalhar ir todos os dias a casa, nesse caso, como eu estar a deslocado, por exemplo, em Lisboa. É quase a mesma coisa. E e, claro que isso não acompanha muito o crescimento deles, quer dizer, no fundo, a maior parte da vida deles não estão comigo, não estão com o pai. Eles sabem que têm um pai e falamos e tudo, ou ao telefone, ou mesmo pessoalmente, mas não. E vamos aqui, vamos ali, mas não há uma relação com o pai, como deveria haver, não é? enfim, Pronto. E uma das causas é profissional, sim. enfim. Mas alguma vez eles te fizeram sentir que sentiam muito a tua ausência, ou tu próprio por ti é que sabes que é assim? Não, eu sei que é assim, mas eles próprios também já manifestaram, sobretudo o meu filho mais novo, a mais velha também, quando era mais nova, mas agora também já tem 11 anos, pronto, já começa a ser um bocadinho diferente. Mas quando era mais nova, sim, mas o mais novo, sim. Quando é que voltas? Pois, é Vais muito sair? bom. Para onde? Pronto, quando ele me vê é assim, muitas vezes. E pergunta à mãe pelo pai, onde é que está o pai, onde é que vive o pai, para onde é que o pai foi, está em Lisboa, ou está aqui, ou está ali, ou está na escola, pronto. E o Porque pouco para tempo, eles não têm noção de tempo que nós. o pouco tempo que te resta para estar com eles, eh, tu consegues aproveitar esse tempo bem para compensar um pouco a ausência, ou é muito difícil fazer esse exercício? Depende, por exemplo, se eu, se eu, por exemplo, se eu, por exemplo, combinar ir com eles viajar, por exemplo, agora no verão até tivemos no Alentejo, fomos aqui tivemos numa quinta, depois fomos ao Badocas Parque, tivemos sempre juntos, falávamos muito, foi divertido, pronto, isso é bom. Mas, por exemplo, se eu estiver em casa, por exemplo, já não é bem assim, porque Pois, muitas vezes o mais novo gosta de ver os seus bonecos, a mais velha gosta de ver o seu telemóvel, ou falar lá com uma amiga, e uma pessoa está ali ao pé e fala qualquer coisa, mas já não quer a mesma coisa como devia ser. É só mais a presença física, digamos assim. Mas como estou a passear, for aqui, for lá, como não há essas coisas, não é? Assim, acaba por interagir mais. Ou se for com eles, ou lá está, ou à catequese, por exemplo, que às vezes vou acompanhá-los, sim, aí já há uma interação. Aí é que eu sinto que sim, que corre melhor. olha, e como é que os teus filhos, isto é uma pergunta um bocado delicada, eu sei, mas como é que os teus filhos encararam, quer dizer, se calhar encararam normalmente, porque quando nasceram tu já tinhas a deficiência, mas como é que eles lidam e lidaram ao longo do crescimento com a tua realidade, com a tua deficiência? Bom, acho que isso naturalmente, porque pronto, a mãe deles também não vê, ah,
e eu vejo mal, e eles já sempre se aperceberam disso e, portanto, Isso estão habituados. já é natural, né? Já é natural, até porque o meu filho mais novo também vê mal, portanto, e a mais velha também está habituada, conhece vários cegos e pessoas cegas e com baixa visão, portanto, para eles é uma coisa natural. Terem Natural. pais com deficiência visual, se calhar para eles é uma coisa normal, pronto. Os Sim, outros veem, os pais não veem, mas ou não veem bem, mas eles, para eles não, nem sequer questionam, porque são os pais que têm, estão a ver. eles Talvez, habituaram-se a descobrir essa realidade por eles próprios, quer dizer, não tiveste que explicar nada, né? Porque eu, no fundo, não, nunca tive que dizer, não, isso não, é oh, uma realidade. está a ser muito interessante a nossa conversa, como podes imaginar. Isto podíamos estar aqui semanas a fio, porque Ah, sim, se houvesse tempo, havia assuntos só que já dia de trabalho, para muitas horas. Não, não é só dia de trabalho, é que, começando a ser longo demais, os nossos pois, pensamentos as pessoas ruíam, não, né? sim. Ah, aliás, tu gostávamos disso, né? Se a gente abusar no Sim, tempo, sim, usamos sim. ruído. Pois, e já Agora, estamos há um bocadinho. não, eu não me dei conta, não me dei conta do tempo de passar, mas, de qualquer maneira, eu não queria terminar sem te perguntar uma coisa que mais descontraída. Tu, com com todo o teu historial, com toda a tua vivência, com toda a tua experiência, tens os teus gostos pessoais. Eh, a música, a literatura, eh, quais são os teus hobbies preferidos? Os hobbies preferidos é a música, ouvir música, eu gosto muito, música, desde a música pop, também gosto de música romântica, e até música religiosa, também gosto muito, não só na igreja, às vezes quando ouço, não é muito, nas rádios também não há, não é? Não sei, nas rádios como a Rádio Renascença, em cerimónias religiosas, mas gosto, quando vou à igreja, portanto, música sacra, a música romântica, a música normal, assim, pronto, aquela música assim popular, as pessoas dizem que é música espimba, isso não gosto muito. Ouço e tal, e é alegre, mas não gosto muito, pronto. São gostos, pronto. Não critico quem gosta. Ah, e gosto muito da música, gosto também de ler, também às vezes leio, navegar na internet, e depois gosto assim de passear, gosto muito, por exemplo, do campo, de ir à praia, também é uma coisa que eu gosto muito. Pronto, são algumas das coisas que eu gosto. Se fizeste há dias ou há semanas uma experiência, não sei se foi a primeira, se já tinhas feito mais vezes, foi peregrinar a pé a Fátima. Como é que foi? Sim. Como é que te chegou a ideia e como é que foi essa experiência? Pronto, eu já tinha feito 2 vezes, em que uma vez o meu irmão e um amigo meu tinham feito uma promessa, e outra vez foi um tio meu e um outro amigo, e portanto eu juntava-me em grupo, pronto, para não ir sozinho, eu fui acompanhar sempre. Desta vez foi uma caminhada com conselho penitencial, pronto, para a minha vida, para as coisas que eu também errei e não sei quanto, e então, que eu já tinha prometido há algum tempo, e então fui agora no verão. Tive que fazer 3 etapas, também estava muito mau tempo, mau tempo não, calor, também era mau tempo no sentido. Estava muito calor, tive que parar muita vez, e não sei quanto, mas consegui. Ahm, Foi a primeira etapa, foi Coimbra-Pombal, mais de 40 quilómetros, parecia que Pombal nunca mais chegava. Depois a segunda foi de Pombal até Colmeias, e a terceira foi de Colmeias até Fátima. Foram sempre caminhadas que eu fiz sempre sozinho, nunca encontrei ninguém assim para lidar comigo, também a minha ideia foi sozinho. Ah, foste sozinho mesmo. Fui sozinho, levava meia dúzia de coisas, água, isso água eu levei sempre. Uhum. Água, identificação e mais alguma coisa para comer e pouco mais. E pronto, ainda até Pombal nunca me perdi. Depois do outro até Colmeias ainda desviei, fiz 2 pequenos desvios. E o outro para Fátima, fiz um pequeno desvio, mas não, até foi bom, porque depois já não passei por 2 localidades que era para ter passado, e já não passei, já tinha feito o desvio. Mas pronto, fiquei muito contente quando cheguei a Fátima, senti-me alegre, pronto, realizado, e pronto, depois fui lá fazer as minhas orações à capelinha, e pronto, fiquei contente por ter chegado, não é? Porque após 3 etapas duras, e a última vez, o último dia, quando cheguei já eram 9 e tal da noite, e já foi no fim de agosto, já era noite, pronto. Mas consegui, e uma pessoa pronto, com baixa visão, ir à beira de tanto carro, não é? Passei por sítios até um bocadinho perigosos, e outros sítios eram no meio da floresta, que eu não sabia se andava 1 quilómetro por meio de pinhais,
eu creio que eram 2 ou 3 ou 4 ou 5, portanto foi um bocado também aventura, mas acho que foi uma experiência interessante. Eu depois também passava o tempo que eu rezava, cantava, ouvia música, lá está, música não só religiosa, mas também da outra, sobretudo Sim, romântica, sim. e pronto, e passei o tempo assim. Mas olha, essa experiência de sozinha foi a primeira vez. Os outros foram acompanhados. Sim, 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 sozinho, foi a primeira vez, nunca tinha feito sozinho, foi sempre acompanhado. Sozinho tem vantagens também, como é óbvio. Andas do teu ritmo, refletes Sim, poetas, rezas quando queres. sim, eh, sim. eh, o que é que esta experiência trouxe assim de relevante à tua espiritualidade? Esta experiência de caminhar, peregrinar sozinho, tu, a natureza e quem a criou. Pois, quer dizer, eu acho que senti mais a presença, lá está, da natureza, porque muitas vezes quando eu ia em silêncio, não em música ouvia nem nada, eu conseguia ouvir os pássaros, conseguia ouvir o ruído do vento, só às vezes um carro ou outro passava, de resto era só os barulhos da natureza, a água a correr, né, algumas ribeiras, e portanto foi o sentir mais perto da natureza e também de Deus, pronto, porque sabia que estava a peregrinar para um lugar sagrado e também e o que estava a fazer, e portanto senti que era uma experiência espiritual, que é uma coisa que muitas vezes falta nos dias de hoje, e acho que foi uma boa experiência nesse sentido, aqueles dias em que fiz a peregrinação. É para repetir? Nunca se sabe, neste momento não tenho planos, até porque agora pronto, estou a trabalhar, então agora também não vou, mas nunca se sabe no futuro. Não é preciso promessas. Não, 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 aquilo não foi propriamente uma promessa, foi mais uma Pois, caminhada, foi quase uma promessa, mas foi mais uma caminhada penitencial, portanto não foi sim, propriamente uma sim, promessa, porque há pessoas que prometem que se ficarem melhores de uma doença, ou se ficarem, ou se conseguirem um trabalho, ou se não perderem a casa, pronto, e eu compreendo a aflição das pessoas e muitas vezes são atendidas nas suas preces, e depois cumprem a promessa. sim. Eu não, nunca, até hoje, uma vez fiz, quando tive um descolamento, que estava com tanta dor, com tantas aflições, mas não era ir a pé, foi uma Sim. promessa dentro do santuário e pronto, por acaso as coisas começaram a correr melhor e cumpri também. Mas mais nunca fiz nenhuma promessa assim em Fátima, pô, com uma regularidade. Agora foi a última vez que fui lá, foi quando acabei essa caminhada, essa peregrinação. De vez em quando ia lá, agora qualquer dia de voltar, não sei quando, mas um dia de voltar. De semana ou ao domingo, mas é de voltar, mais daqui a algum tempo. Sozinho ou acompanhado, geralmente sozinho, mas pronto, se houver alguém que me queira acompanhar também, também não me importa. Ok, Luís. Olha, obrigado por estes partilhas que fizeste connosco. Eh, Foi muito bom termos ouvido as tuas opiniões, as tuas histórias, a tua vivência, tudo aquilo que tu nos trouxeste, que nem sempre nós ouvimos regularmente. Hum, Continuas a ser aquilo que és e a caminhar como homem, como pessoa que és. Obrigado. E volta. Obrigado. Obrigado, também da minha parte.